Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje estarei fazendo um vídeo um pouco diferente, que atualmente estou fazendo mais vídeos sobre análise de mangás, primeiras impressões. Então hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente para falar de animes. E de vez em quando estarei lançando alguns vídeos dessa forma, falando um pouco de animes e o que eu acho, alguns animes que estão famosos no momento e alguns lançamentos, quem sabe também. E hoje, para falar um pouco de animes, eu vou falar um pouco sobre o todo, o que é o anime, o que isso traz, qual é a verdadeira mensagem que os animes podem trazer para nós. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre animes e mangás, eu peço que você deixe o seu like aí e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Assim você poderá estar me ajudando e ajudando o canal a crescer para que futuramente mais conteúdos dessa forma possam estar aparecendo. Beleza? Conto com a sua ajuda. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Então, você que está assistindo a esse vídeo, com certeza você deve ter clicado nesse vídeo por curiosidade sobre animes, por simplesmente curiosidade sobre o tema, ou porque você tem uma certa visão sobre animes, tanto boa ou tanto ruim também. Então, eu estarei falando um pouco sobre animes, desde o básico, e vou explicar o meu ponto de vista sobre animes. Isso não é nada oficial nem nada, é apenas o meu ponto de vista. Então, se você concordar ou discordar, tudo bem, eu aceito também. Então, vamos lá. Animes, o termo animes vem de um termo a abreviação do nome animação, que no caso é a animação japonesa. E no caso, no Japão, todo tipo de animação é chamado de anime. Se eles forem assistir cartoons, animes, desenhos, qualquer tipo de coisa, para eles são animes, são animações. Então, muitas pessoas que assistem animes, eles sentem um certo rancor com as pessoas quando chamam os animes de desenhos. E isso, de uma certa forma, está certo. Os animes são sim desenhos, porém são animações, são desenhos, são animações japonesas. Porém, há uma certa diferença em alguns aspectos. Por exemplo, aqui no Brasil ou em outros países, quando se fala em desenhos, se lembra somente daqueles desenhos infantis, desenhos em que as crianças podem assistir e que toda a família pode assistir juntos. E isso é muito bom. Existem animes também que você pode assistir com toda a sua família, desenhos infantis, animes infantis. Só que no Japão existe uma certa classificação etária, uma classificação indicativa, dizendo assim. E aqui no Brasil você também tem, quando passa na TV, aparece um símbolozinho bem do lado, mostrando com a classificação. Se é livre para todos os públicos, se é para pessoas menores de certa idade não podem assistir. No Japão existe isso também. Existem animes que crianças podem assistir, existem animes que jovens podem assistir, e existem animes que adultos podem assistir. Assim eles podem diferenciar os animes. Então existem muitos animes para várias idades diferentes. Então, por exemplo, existe um público infantil, por exemplo, você já deve ter assistido Pokémon ou Digimon. Esses são animes que são famosos entre as crianças, são mais um público infantil. Existem alguns animes que são mais para o público jovem. No caso, no Japão chamados de os animes shonens. Tem alguns, são os mais famosos. Tem, por exemplo, Dragon Ball, Naruto, atualmente Boku no Hero, Black Clover, One Piece. E esses animes são o que fazem bastante sucesso entre os jovens, mais ou menos público masculino. E também tem os jovens público femininos, tem os shoujos, que eles não tem muita ação, mas uma maioria deles se focam mais em romance, como temos Ao Haru Rider, temos Tonari-ku no Kaibutsu e muitos outros animes shoujos. Temos também os animes seinen, que são os animes mais para o público adulto, como no caso de Kingdom e Tokyo Ghoul, entre outros, muitos outros também. Quando a gente pensa em animes conteúdos adultos, a gente só pensa em conteúdos que são mais para o lado prazeroso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas no Japão não é só isso. No Japão não se trata somente desses assuntos. Por exemplo, Kingdom é uma obra, um mangá, um anime, em que ele não leva mais para esse lado. Ele não leva para esse lado.
mas o assunto dele ser mais adulto é simplesmente por as cenas de ação, as cenas de guerras, que aparece bastante no seu durante a sua obra, por ser um anime histórico e contar sobre guerras que aconteceram na China, entre outros. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque eu não assisti muito, nem li muito a obra, mas eu conheço um pouco sobre ele. Ou como também Tokyo Ghoul também, que ele é um pouco bem mais pesado também, mas também ele é muito bom de assistir. Tem uma história bem legal para assistir também, apesar da sua obra ser bem pesada. Mas bem, eu como uma pessoa que gosta de assistir animes, gosta de ler mangás, eu não sou uma pessoa que lê e assiste muitos animes. Acho que por dia, se eu fosse contar, eu assisto em torno de dois, às vezes eu assisto um no mínimo, dois, e em alguns dias até três por dia, mais ou menos. Então eu não me considero um fã, assim, conheço muitas pessoas. Eu já ouvi falar de muitas pessoas que dizem que já assistiram 15 até 20 episódios por dia. Eu não critico essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. É a vida delas, elas podem fazer tudo conforme elas quiserem. Mas eu não me considero um fã, assim, viciado completamente em animes, que vivem somente para os animes. Mas mesmo assim eu gosto do conteúdo. Mas todos os animes eles são bons, do ponto de vista de muitas pessoas, nem todos os animes eles são bons. Mesmo as pessoas gostando de anime, mesmo as pessoas não gostando, sempre tem um ou outro que a pessoa não acha boa. Ou um que traz uma mensagem boa e outro que não traz uma mensagem tão boa. Eu mesmo tenho na minha lista muitos animes que eu simplesmente desisti por não gostar do conteúdo deles. E eu concordo com muitas pessoas que dizem não gostar de certos animes, e pessoas que não gostam de animes por certos conteúdos que eles têm. Mas existem muitos animes que têm sim um bom conteúdo e traz sim uma boa mensagem. E muitas pessoas criticam os animes, mas eu tô aqui para tentar provar para vocês que nem todo anime ele é algo ruim. Nem todo anime traz uma mensagem ruim. Eu separei aqui uma lista de animes que eu assisti, que particularmente eu achei muito bom, e que eu gostaria de compartilhar para vocês as mensagens que esses animes podem trazer para vocês também. Entre eles, o primeiro que eu gostaria de citar é o próprio Tokyo Ghoul, que eu já falei ele no vídeo. E apesar dele ser, como eu ter falado, ele ser um anime bem pesado em alguns aspectos, ele traz uma mensagem, mesmo que pouco escondido, ele traz uma mensagem bem interessante. Para quem não sabe, Tokyo Ghoul conta a história de pessoas que se tornaram, que algumas pessoas nascem como ghouls. E o que são ghouls? São monstros, para não dizer uma palavra mais forte, né? São monstros. E esses monstros, o que eles fazem? Eles se alimentam de carne humana. Sim, por isso que esse anime é tão pesado. E por isso que ele é um anime mais dedicado para pessoas já de uma certa idade. Uma pessoa já adulta. Então, qual é a mensagem que esse anime desse tipo pode trazer? Bem, apesar dos ghouls fazerem o que eles fazem, os ghouls, nem todos os ghouls são pessoas más. Eles simplesmente nasceram dessa forma e não tem como mudar o jeito que eles são. Não tem como eles serem humanos. E apesar dos humanos perseguirem e matarem eles. E sempre quererem que eles morram para que assim as pessoas possam se sentir bem. Mas existem muitos ghouls que são pessoas boas e que querem fazer coisas boas, não querem ser vistos como pessoas más. E eles querem ser aceitos da forma como eles são. E eles querem mudar, eles querem ser aceitos pelo resto das pessoas. E isso traz uma mensagem bem interessante até para nós, em que pessoas que são diferentes às vezes são vistas de formas com outros olhares pelas outras pessoas, somente por eles terem algo de diferente do normal. E essa é uma mensagem bem interessante que esse anime pode trazer. Um anime que eu também gosto bastante e traz uma mensagem bem interessante também. Na verdade são dois. Eu gostaria de citar esses dois. O primeiro é Clannad, que tem 2 temporadas, as duas de 24 episódios. E eu achei bem interessante esse anime. Eu não vou entrar aqui em detalhes para dar muito spoiler, com certeza eu espero que você assista ele depois desse vídeo. Clannad, ele conta a história de Tomoya e Nagisa,
dois jovens que contam a vida deles, a forma como eles ficam juntos e vão avançando na sua vida cotidiana. Uma cena que eu gosto bastante está lá no final da segunda temporada já, depois de tudo que já aconteceu durante a história. E Tomoya, ele tem uma filha que se chama Ushio. E depois de vários acontecimentos, Tomoya ele acaba se afastando da sua filha. Mas depois de algum tempo, ele então resolve dar uma nova chance para ela e se aproximar de volta da sua filha. Um dos momentos bem legais que eu acho desse anime é o momento em que os dois então resolvem se reaproximar. A sua filha, que se sentia sozinha, estava sendo cuidada pelos seus avós, e ela mesma falou para o pai dela que se sentia sozinha. A sua avó falou para ela que toda vez que ela sentir triste, sentir vontade de chorar, somente existem dois lugares em que ela pode chorar. O primeiro é o banheiro, em que ela pode ir para lá e ficar sozinha, sem que ninguém veja ela chorando. E o segundo lugar onde ela pode chorar é nos braços do pai dela. Só que o único lugar que ela ia era o banheiro por causa do pai dela não ter um pai presente. Mas naquele momento ela pôde finalmente, enfim, liberar toda aquela tristeza que ela tinha no colo do pai dela. E esse anime é um anime muito bom. Ele traz uma mensagem muito boa em que Tomoya ele superou o seu passado, ele superou tudo que ele havia acontecido com ele a respeito do pai dele. Ele não queria cometer os mesmos erros que o pai dele cometeu, então ele resolveu dar a volta por cima. Então ele finalmente pôde cuidar da sua filha. E esse é um anime, por isso que eu gosto tanto desse anime. E um outro anime que eu gosto bastante é Boku Dakegai Naimachi, ou Erased. Você pode chamar do jeito que você quiser. A sua história, você tem que assistir ele para você entender direitinho a história. O anime conta a história de Satoru, um jovem que por alguma razão acaba voltando no passado, quando ele era apenas uma criança. E lá ele acaba encontrando uma certa garota chamada Kaya. Kaya, no presente de Satoru, ela já estava morta, porque na sua infância ela havia sido morta por um certo homem. Então, Satoru, ele então decide salvar a vida dela, da Kaya. Então, o anime continua com essa história. Há um certo momento no anime que eu acho que o momento mais impactante que eu acho, existem muitos momentos bons, mas esse eu gostaria de destacar essa cena em questão, em que a Kaya está na casa do Satoru e a Kaya é muito desprezada pela sua mãe, que ela simplesmente não se importa com ela. E chega um momento que ela acorda, amanhece, ela acorda e ela vai então tomar o café da manhã. E é bem interessante essa cena porque ela vai tomar o café da manhã e ela simplesmente vê a mesa completamente farta. E ela se lembra do que ela comia quando estava na sua casa, em que quase não era nada. E ela simplesmente cai no choro, porque aquele momento em que ela simplesmente desabafa tudo aquilo, é um grande momento para a história, porque ela simplesmente durante todo o anime, sempre se mantinha fechada e ela nunca soltava nada dos seus sentimentos. E aquele momento ela finalmente poderia soltar tudo o que ela sentia naquele momento. Ela finalmente conseguiu soltar todos os seus sentimentos. まだ5、6人分はあったんじゃ。またみんな呼べばいいべさ。
o anime é muito interessante, o anime é muito bom, ele traz uma mensagem muito boa do início ao fim. E eu simplesmente gostei bastante. E tanto que esses dois animes, Clannad e Erased, estão no meu top 10 dos melhores animes que eu já assisti. Eu recomendo muito eles para as pessoas assistirem. Não só esses animes que tem uma boa mensagem, existem outros como Anohana, Shigatsu Akimi no Uso, temos Mob e outros animes que em vez de quando vem uma grande mensagem, One Piece, Boku no Hero, Naruto, todos eles têm uma mensagem importante para trazer às pessoas. Então é por isso que eu gosto tanto dos animes. Os animes não são só, não é simplesmente algo aleatório botado na tela. É claro que existem muitos animes que são simplesmente largados e simplesmente feitos por fazer, mas existem animes que realmente você assiste e tem uma grande mensagem, e às vezes mesmo que for pequenininha, mas tem uma mensagem lá para dar para as pessoas. Beleza? Então, eu estou deixando na descrição alguns animes que eu gostei e eu espero que você também goste. E se você puder assistir alguns deles, eu ia gostar bastante. Se você já assistiu alguns deles, vá no comentário que eu irei recomendar um outro que eu também tenha gostado. Eu botei mais alguns que eu falei e alguns outros também. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para mais conteúdo dessa forma. E se você também gosta de conteúdos de mangás, eu também estou fazendo algumas análises de mangás também. Existem muitos animes que trazem uma mensagem meio ruim, mas existem muitos animes também que trazem uma boa mensagem. E é desses animes que eu gosto, é desses animes que eu também recomendo para vocês assistirem. E, assim, nem todo anime é ruim, mas muitos deles trazem boas mensagens para a vida das pessoas. Então, gente, eu fico por aqui e me acompanhe mais nos meus vídeos, acompanhe meu canal. A gente fica até a próxima, beleza? Valeu!